Olá! Quando pensas em ti próprio como cidadão, pensas mais em direitos do que em deveres. Estou certa? Em 1950, Thomas Marshall definiu a cidadania como o estatuto conferido aos membros plenos de uma comunidade. E disse mais: todos os que possuem esse estatuto são iguais relativamente a direitos e deveres. Foi também Marshall que fez corresponder direitos a formas de cidadania civil, como a liberdade de expressão, de pensamento ou de religião, por exemplo. Política, como a possibilidade de participar na vida política no exercício do poder político. E social, como o direito à educação, a cuidados de saúde, à habitação ou à segurança social. Penso que neste momento, e já com tanta informação, uma primeira pergunta se impõe. Mas afinal, e de forma simples, o que é ser cidadão? Ser cidadão é pertencer, participar, ter direitos, ter deveres, ter identidade, não é? Pode ser regional ou não, local ou não, nacional ou não, europeia, mundial, o que se quiser. O que interessa aqui é que ser cidadão é importante compreender que ser cidadão implica que se tenha uma participação ativa naquilo que são os diversos processos que compõem a comunidade em que vivemos, a sociedade em que vivemos, porque precisamente somos cidadãos com direitos, mas também somos cidadãos com deveres. Ser cidadão é ser, em grande medida, responsável por si mesmo e exercer essa responsabilidade tanto em relação a si próprio, à sua própria identidade, àquilo que ele é enquanto pessoa, mas também em relação aos outros, ser alguém na relação com a comunidade que o envolve. Nós somos cidadãos na medida em que participamos num todo social, de forma autónoma, de forma responsável, de forma emancipada, e definimos-nos a nós próprios enquanto autores das nossas ações. Bom, claro que esta ação deve ser livre, sim, mas com uma liberdade que não é um valor absoluto. Ser cidadão é ter presente sempre a nossa relação com a comunidade, com a polis. Bom, a palavra cidadão remete claramente para uma outra palavra que é próxima, a palavra cidadania, a palavra cidade, a palavra polis, o homem enquanto ser político. Ser cidadão é muito isso, é pensarmos a nós próprios na relação com um todo, pelo qual também somos responsáveis. O conceito de cidadania conjuga, como ouviste, três componentes: a pertença a uma comunidade, a participação ativa nos processos sociais, cívicos, políticos e democráticos dessa comunidade e, claro, um conjunto de direitos e de obrigações. Estes direitos são nem mais nem menos do que direitos humanos, iguais para todos os seres humanos. E quanto a obrigações? Voltemos à participação, à ação. Sem a tua participação ativa, empenhada, responsável e esclarecida, sem exerceres a tua liberdade, nada acontece. Podes até passar a vida a criticar, a reclamar, mas se não agires, o que muda? Eu acho que temos que ir mais além do que é o formalmente conhecido, pertencemos a um Estado, de termos a cidadania. Eu acho que vai muito pela parte do sermos ativos. Lá está o termo de cidadãos ativos. Passa por perceber que vivemos em comunidade, beneficiamos com isso, temos pessoas à nossa volta, não só os nossos amigos, mas toda a sociedade que rodeia, e temos que dar o nosso contributo para que essa sociedade seja melhor. Eu acho que, para mim, o termo cidadão está muito ligado à palavra responsabilidade cívica, e para isso acho que é mesmo compreender que esta vida em comunidade tem que ser feita em conjunto. Passa por, em primeiro lugar, não sermos conformistas, deixarmos o sofá, porventura. Obviamente que o sofá também faz parte da nossa vida, vermos televisão faz parte, fazermos outras coisas também faz parte, e isso é bom também para termos o nosso bem-estar, mas que temos uma responsabilidade perante os outros
de também darmos um contributo para que a sociedade seja melhor. Ou seja, é deixarmos de lado o conformismo e não criticarmos só, não reivindicar só, que também é uma palavra muito associada à cidadania, mas é o fazer, é o criar novas soluções, é olharmos por uma coisa que nós não gostamos e tentarmos fazer melhor, não só fazer diferente. E é isso que passa parte da responsabilidade cívica, que é olharmos para a sociedade, percebemos o nosso papel e fazemos a nossa parte dentro do possível, sem estarmos completamente isolados da restante vida, porque também é algo importante, mas obviamente que sendo ativos e contribuindo de alguma forma. Sabes do que me lembrei? Da famosa intervenção de Ricardo Araújo Pereira num dos programas Gato Fedorento. Falam, pá. Eu não os vejo a fazer nada, pá. Fico chateado, com certeza que fico chateado, pá. Está a perceber? Cidadania é participação. Cidadania é uma competência para a ação, para o envolvimento na comunidade, para a construção da vida coletiva. Estas gerações que nasceram a partir da década de 80 têm que perceber que ser cidadão é, de facto, extremamente exigente. Não é apenas direitos, isso é uma panóplia importante do conceito de cidadania e de cidadão, mas é muitos e muitos deveres. E o primeiro dever é com os outros. Eu acho que, acima de tudo, e isto não é da boca para fora, é mesmo o que eu penso, acho que temos que ter o dever para com os outros de nos protegermos, no caso da pandemia, mas também protegermos os outros. E, portanto, tudo isto acarreta um sentido de cidadania que eu acho que é preciso voltar a trabalhar. Ele esteve à prova e não sei se saiu completamente bem desta prova. Ninguém será plenamente feliz, ninguém será plenamente realizado se não contribuir para a realização e para a satisfação da comunidade em que está envolvido. O homem é um ser político, foi definido como tal pelos primeiros pensadores sobre o que é ser homem na Grécia Antiga, e qualquer homem só se sentirá plenamente resolvido se, para além de cuidar de si, em grande medida, cuidar também um pouco dos outros que o rodeiam. E quando falamos dos outros que o rodeiam, bom, na contemporaneidade, esses outros podem estar bastante longe em termos espaciais e mesmo em termos temporais. Este cuidar dos outros, de certa forma, é o que define um patamar da nossa existência que ultrapassa a nossa forma de viver mais banal. Portanto, qualquer forma de existência exigente implicará sempre, para além dos seus interesses concretos, também os interesses da comunidade. Como é que isso se alcança? Bom, alcança-se através das formas de participação na comunidade. Essas formas de participação na comunidade são de natureza, ou podem ser de natureza muito diversa, e vão desde o respeito pelos outros, o respeito pela diferença, e esse respeito pode depois, num segundo momento, e deve, num segundo momento, incluir ainda a defesa das injustiças, a defesa das perturbações que haja em relação àqueles que são algumas das conquistas da própria modernidade. Hoje, bom, qualquer estudante no ensino secundário estuda as questões éticas que definem a nossa identidade enquanto cidadãos. Entre as questões éticas mais fundamentais está precisamente a relação com o outro e formas de relação com o outro que sejam universais
Questões éticas são questões essenciais quando falamos em educação para a cidadania. São competências relacionadas com valores, com igualdade, com justiça, com liberdade. Ao fim e ao cabo, com direitos humanos, com direitos fundamentais. Se é certo que não nascemos sujeitos participativos, também é certo que podemos desenvolver essas competências de cidadania ao longo do tempo. Estimular a aquisição de conhecimentos e de competências, estimular a reflexão e a ação. Enfim, educar para a cidadania é formar pessoas responsáveis, autónomas, solidárias, que conhecem e exercem os seus direitos e deveres, em diálogo e no respeito pelos outros, com espírito democrático, pluralista, crítico e criativo, conforme definiu a Direção-Geral de Educação em 2012. Uma pergunta: já tinhas pensado na relação entre democracia e cidadania? Isso é preciso perceber, não só quando olhamos para a nossa Constituição, alguns já conhecerão os artigos da nossa Constituição e diz que nós somos uma democracia além de representativa, ou seja, nós temos os nossos representantes, somos uma democracia participativa, ou seja, os cidadãos têm que participar. Porque uma democracia é basicamente dizer que os cidadãos têm esta soberania do próprio regime político, ou seja, é a soberania popular quem decide a democracia. E lá está, temos aqui dois elos muito importantes. Uma parte, ligar-nos mais à política, de compreendermos porque é que nós temos representantes, como é que os elegemos, como é que os podemos escrutinar, mas também uma parte social muito importante, que isto também está indiretamente ligado à política, que é a parte social, a parte da comunidade em si, de nós impormos nos nossos valores um substancial que é a solidariedade. Por isso, iniciativas de voluntariado, iniciativas que nós podemos participar no nosso meio de forma a também ajudarmos os outros a conseguirem de alguma forma colmatar algumas carências que tenham, é extremamente importante. Por isso, essa participação social aliada com a participação cívica pode fazer de nós bons cidadãos, e o facto de sermos bons cidadãos pode fazer com que a nossa democracia seja melhor. Palavras-chave: participação social, participação cívica, bom cidadão. O investigador americano Russell Downton explicou o que é ser um bom cidadão. É o cidadão comprometido, o que implica ser solidário e ativo na sociedade. Exemplos: votar, fazer voluntariado, participar ou criar referendos, ter consciência ecológica ou ambiental e denunciar um crime de que foi testemunha. Também Michael Schutson, um outro investigador, escreveu sobre o bom cidadão. Para ele, é o cidadão bem informado, pronto para agir caso seja necessário, pronto para fiscalizar o sistema social e o sistema político, por exemplo. Percebeste a ideia? Cidadão bem informado, informação como bem essencial, como recurso-chave nas sociedades contemporâneas. Em grande medida, aquilo que nós hoje consideramos como patologias da comunicação pública sempre terão existido e estão associadas à própria natureza humana, não é? Às próprias fragilidades que os indivíduos têm e à grande dependência que os indivíduos têm para formarem a sua opinião da informação que lhes é dada a conhecer. É com essa informação que os indivíduos formulam os seus juízos, é a partir delas que eles depois orientam as suas ações coletivas e, atrevo-me a dizer, falam hoje com as mesmas fragilidades, com as mesmas dificuldades com que em gerações anteriores também os nossos antepassados o fizeram. Esperava-se também ainda que um acesso tão grande à informação resultasse claramente em níveis de informação com mais qualidade, o que também por aí conduz a um certo desencantamento. Pensemos em Portugal. Seremos um país modelo? Um país com altos ou baixos níveis de envolvimento e de participação? O que te parece? Penso que chegaste à mesma conclusão que muitos dos estudiosos vêm afirmando.
Em Portugal ainda se registram baixos níveis de envolvimento e de participação política, social e cívica. Daí ser tão, mas tão importante educar para a cidadania. Eu acho que é um problema em Portugal que ainda não está completamente resolvido. Enquanto em alguns países, especialmente anglo-saxónicos, tem muita tradição até nas universidades, e não apenas durante a formação nos graus anteriores, tem muito a tradição de cadeiras ou disciplinas viradas para a cidadania. Eu acho que, por exemplo, nas universidades isso falta. Acho que era necessário haver, de facto, em que as pessoas... cadeiras, disciplinas desse género em que as pessoas prestassem provas de cidadania e que se envolvessem em projetos. A participação social, de facto, exige um envolvimento dos mais novos e dos mais velhos a criarem oportunidades de participação social para os mais novos. Isso deveria acontecer nas universidades e provavelmente até está a acontecer, não quero ser injusta, mas é preciso mais. Portanto, é preciso projetos. Esse é um outro problema português. Há uma fragilidade, digamos, financeira muito grande para que nasçam projetos. E quando alguém tem uma ideia, tem projetos, torna-se tudo muito difícil porque falta o dinheiro. Não sei, vem agora aí muito dinheiro da chamada bazuca, que toda a gente já ouviu muito falar, incluindo os mais novos. Pode ser que daí surjam projetos importantes nas áreas ambientais, fundamental, na transição digital, que criem essa participação social.